tudo bem? Espero que sim, desde ontem. E olha, sei que é suposto ser uma vez por semana, mas ontem aconteceu uma coisa sobre a qual eu achei que poderia aproveitá-la para falar mais um bocadinho contigo. Então cá estou eu, de novo, 2 vezes esta semana. Espero não te chatear muito. E então, ontem o meu vídeo foi sobre as pessoas que não dão assim tanta atenção ou tanta importância ao desenvolvimento pessoal e o porquê disso acontecer. Mas como eu estava a dizer, ontem ao final do dia aconteceu uma situação comigo, que foi, eu pedi a umas pessoas uma questão, uma questão pessoal minha, que foi para não usarem as minhas bases de dados para divulgarem trabalhos de outras pessoas, e de uma maneira muito simpática pedi à pessoa que tinha tido essa atitude para não fazer, até porque não foi com esse intuito que eu criei os grupos, e então se a pessoa podia, se não se importava, já tínhamos falado sobre esse assunto antes, de não usar esse meio para fazer divulgação nas minhas bases de dados de coisas que não têm a ver com a nossa empresa e que nem sequer, e que são publicidade. E eu não foi com essa intenção que eu tinha criado esses grupos, e nem eu própria faço a minha própria publicidade lá. E tudo bem, a coisa passou. E a pessoa sentiu, uma pessoa que trabalha com essa pessoa, sentiu necessidade de fazer um post no Facebook, pronto, a expor o seu lado, a falar do ego, que o ego te deixa sozinho, que há pessoas que falam, que estão muito dedicadas aos outros e que no final só olham para o seu próprio umbigo, faz assim uma série de considerações. E eu sei que como pessoa do desenvolvimento pessoal isto não me deveria incomodar, mas incomodou, tipo, emocionalmente foi uma coisa que mexeu comigo, e eu apanhei o hábito, uma coisa que eu acho gira, apanhei o hábito nos últimos tempos de, cada vez que alguma coisa me incomoda, estar um bocado atenta a ela, pensar, ok Marta, porque estás... Uma coisa é ter emoção, não é? A emoção surge. Outra coisa é ficar um bocado agarrada àquela emoção e não conseguir largá-la de determinada maneira e deixar com que ela te afete. Então comecei-me a perguntar a mim mesmo, tipo, porquê é que eu estou a ter estas emoções todas acerca de uma coisa que, pá, eu não tenho problema nenhum com isso. Fiz um pedido à pessoa para não usar uma coisa que até é minha, que é uma base de dados de trabalho minha. Portanto, fui simpática, fui querida. Porque é que eu agora é estar aqui preocupada com uma coisa que foi escrita no Facebook completamente descontextualizada? Porque é que eu estou a ter tantas emoções acerca disto? E como eu tenho estado a fazer um esforço por estar atenta às minhas projeções, que é tudo aquilo que te irrita em alguém, na realidade diz mais sobre ti do que sobre a própria pessoa. E nós projetamos a toda a hora coisas positivas sobre os outros e coisas não tão positivas sobre os outros. E normalmente, de certeza que já estiveste numa daquelas situações em que alguém fez uma crítica qualquer sobre uma pessoa e tu pensaste assim, mas é exatamente como tu és. E esta é a prova que a projeção é um fenómeno de defesa, até do nosso inconsciente, e é um fenómeno psicológico que existe, e tudo bem, faz parte da maneira como nós nos conhecemos enquanto seres humanos. Mas eu, em vez de olhar para aquele post e ficar naquilo e começar, pô, essas pessoas, não sei o quê, descontextualizam tudo, ainda por cima põem isto de uma maneira privada para que eu nem sequer possa ver e nem sequer possa ter direito de me defender ou dizer a minha parte, em vez de eu ficar por aí, ou seja, em vez de eu ficar em efeito, eu decidi, como pessoa do desenvolvimento pessoal, mais do que ser uma coisa que se diz da boca para fora, ser uma coisa que se faz. Então eu decidi estar em causa e decidi, Marta, de qualquer das maneiras isto está a te incomodar, o que é que tu podes aprender com isto, o que é que estás a projetar sobre estas pessoas? E uma parte daquelas projeções, obviamente, faz total sentido para mim e até já as escrevi e estou a trabalhar ativamente sobre elas. Outra parte tem a ver com uma coisa que foi um tema meu, um tema muito próprio do meu desenvolvimento pessoal, em 2016. Que foi, eu percebi em 2016 que andava a investir muito do meu tempo, muita minha energia, muita minha atenção a tentar às vezes salvar pessoas ou mudar pessoas. E há duas coisas aqui. Primeiro, tu não podes salvar pessoas. As pessoas têm que querer ser salvas e normalmente elas salvam-se elas próprias. Quando muito podes ser um fator podes ser um facilitador, por assim dizer, dessa mudança ou dessa salvação. Mas tu na prática não salvas as pessoas. E outra coisa que tinha a ver com a questão de mudar, tu também não as mudas. As pessoas que querem mudar e que estão ativamente à procura de processos de mudança já estão há muito tempo, e depois há, sei lá, um curso, um livro, uma pessoa que se cruza com elas na vida, uma música que elas ouvem, um acontecimento qualquer, que naquele momento é o agente que faz o clique, que faz a mudança. Mas na realidade, a maior parte das vezes essa mudança está a ser preparada já há muito tempo. E em 2016, eu cheguei ao final do ano assim um bocado exausta, em termos energéticos e em termos de... Aliás, isto começou mais ou menos em 2015 e prolongou-se tipo, até meio de 2016. E há uma altura que eu me apercebo disso, que é, eu estou a pôr muito da minha energia
do meu conhecimento, muito da minha pessoa, muito de tudo, a tentar mudar uma ou duas pessoas que não são mudáveis. E depois eu olho para mim e disse, nem tu és. Eu mudarem-me a mim, vai ser uma trabalheira para tentarem fazer isso. E percebi outra coisa, entretanto deparei-me com uma frase assim no Facebook que dizia: as pessoas só conseguem compreender determinada mensagem dentro do nível de consciência que têm. E eu tinha-me percebido, mesmo em termos, por exemplo, da minha fatia do romance, que era uma das áreas em que isso me estava mais a acontecer, eu estava-me a perceber que eu tentava explicar determinadas coisas, determinados conceitos a pessoas que não estão, naquela altura, preparados para o receber. E eu não estou a dizer isto no sentido de arrogância, de coitadinhos, não estão preparados. Não, cada pessoa está no seu próprio processo evolutivo e cada pessoa está a lidar com as suas próprias coisas. Mas apercebi-me disto, que era, eu estava a tentar entrar por caminhos e entrar por coisas que, para já, as pessoas não mudam, nem têm que mudar. E se tu gostas delas ou se queres conviver de alguma maneira com elas, é com elas, não é com a pessoa que tu gostavas que elas fossem. Portanto, isso é totó, é uma estupidez. E a outra é essa, que é, estás a investir o teu tempo a tentar passar algumas mensagens que a pessoa não está preparada, a psique dela não está preparada para receber. Ainda, se calhar, em outras áreas, a pessoa está muito mais preparada do que eu para receber determinado tipo de mensagens. Estou só a dar aqui o exemplo desta área mais do desenvolvimento pessoal. E ontem percebi que isso me estava outra vez a acontecer. De repente, estava a minha hora de jantar estragada, entre aspas, estava eu com uma série de emoções que não são bonitas, estava eu com vontade de responder e alimentar aquilo tudo. E se, pá, Marta, para, estás outra vez com a mesma coisa, estás outra vez a investir tempo e energia numa situação que não é relevante, em pessoas que não são propriamente muito relevantes na tua vida também. E para quê? Tipo, para nada, não vai dar em nada. As pessoas estão-te a usar para projetarem coisas delas. Portanto, para que fazeres o mesmo? Para que agora tu também usá-las para projetares tu as tuas coisas? E em tudo o que são questões de comunicação, a pessoa que acaba por ter mais ferramentas tem que ser a pessoa que é obrigada, quase, entre aspas, a ter maior nível de consciência sobre a situação. E naquele caso em particular, eu por acaso acho que sou eu. E se alguém acha arrogante, é um problema teu e é uma dificuldade tua. Mas qual é que é o propósito do meu vídeo? Às vezes, uma coisa, por exemplo, que eu me apercebi muito da minha imaturidade é essa, que falta-me crescer nesse sentido. Falta-me perceber que quanto mais eu me expuser, quanto melhor eu ficar no meu trabalho, quanto mais eu der as minhas opiniões, quanto mais sincero eu for, mais eu vou estar exposta a levar com as projeções que as pessoas vão fazer sobre mim. De coisas que não têm a ver comigo, têm muito mais a ver com elas. Aliás, a única coisa que eu disse a essa pessoa que pôs o post foi: olha, em relação às considerações que tu fizeste sobre o meu pedido, acho que será muito benéfico se tu fores agora analisar as tuas projeções sobre as mesmas. Mas estava a começar a entrar na mesma onda, estava eu a fazer a mesma coisa, estava eu a começar a projetar sobre ela. Então para quê? Tipo, é um total desperdício do meu tempo, da minha energia, da minha atenção. Quer dizer, há tanta gente à minha volta que valoriza muito aquilo que eu tenho para ensinar. Há tanta gente que eu valorizo muito a companhia delas e aquilo que elas têm para me ensinar. Porquê pegar num bem que é, ainda por cima, que se esgota, que é o meu tempo e a minha atenção, e pôr num sítio que é completamente desnecessário? E é um bocado como, imagina que estás a meter areia num saco roto, quer dizer, por muita areia, por muito boa areia, por muito rápido que tu metas lá dentro, ela continua a cair. E essa foi uma coisa que eu tentei aprender em 2016, a largar um bocado mais, a não tentar mudar as pessoas, a não tentar fazê-las ver uma série de coisas, deixar um bocado mais cada um no seu processo. As pessoas vão saber melhor do que eu, muito melhor do que eu, o que é bom para elas, que análise é que é bom para elas fazerem, e ficar mais focada em mim, e ficar mais focada nas minhas análises. Então foi um bocadinho isso que eu fiz ontem, que foi, apanhei-me a voltar a pôr o mesmo padrão em prática. Estava outra vez com aquela sensação de que, mas eu agora tenho que ir explicar, e eu agora tenho que ir mudar, e eu agora tenho que dizer à pessoa, explicar-lhe mais sobre as projeções dela, sobre ela pôr-se um bocado mais em causa, sobre uma série de coisas. E depois percebi, não. Acho que a minha escolha vai ser fazer isso com as pessoas que de facto querem fazer esse trabalho, com as pessoas que de facto estão nas minhas turmas, com as pessoas que de facto estão na minha vida, de uma maneira em que isso faz parte, em que essa evolução faz parte e é tema da nossa conversa. Há outras pessoas que dizem que querem, mas depois na prática acaba por ser o teu comportamento que mostra quanto é que tu vives determinada situação ou determinado tipo de conceito. E por isso é que eu decidi fazer este vídeo, porque estar em causa e aprenderes quando estás a projetar, quando alguma coisa te incomoda, a questionar-te a ti próprio, tipo, ok, porquê? Porquê é que eu estou a sentir as emoções que eu estou a sentir? O que é que eu estou a projetar sobre a outra pessoa? Onde é que isto me pode levar a um maior entendimento sobre mim mesma?
Acho que isso é tudo muito mais rico e tudo muito mais valioso do que chapares no Facebook com uma série de parvoíces descontextualizadas, que era o que eu já estava a fazer, e que não servem nada nem ninguém, muito menos servem o mundo do desenvolvimento pessoal. Está bem? Então esta é a minha reflexão do dia. Duas coisas. Uma, vê lá bem onde é que estás a pôr o teu tempo e quem é que tu deixas estragar o teu tempo, por assim dizer. Segunda, pegares em tudo o que é possível para ti, todas as emoções menos boas, todas as coisas que começam a te irritar um bocadinho, e em vez de chutares para fora, em vez de chutares para o outro, tentares perceber o que é que isto quer dizer sobre mim, o que é que na realidade eu posso aprender com isto sobre mim mesma e não tanto sobre os outros, está bem? Eu acho que isso é que é o desenvolvimento pessoal, não é uma teoria que tu lês, não é uma coisa bonita que tu dizes quando estás em público, é uma coisa que tu vives no teu dia-a-dia e que tu vives principalmente contigo, principalmente, voltando a repetir a palavra, quando são processos difíceis e quando são processos que te trazem assim uma série de emoções que não são tão boas quanto isso. Boa? Boas reflexões sobre a tua projeção, boas tentativas de te pôr mais em causa, porque assim, olha, pode ser que tu tenhas que passar pelas más coisas na mesma, isso é a vida, todos nós passamos, mas pode ser que consigas retirar alguma aprendizagem. Boa? Se chapas para os outros, passas pelas coisas e não aprendes nada sobre ti, e eu acho que isso sim é um grande desperdício. Grande beijoca, resto de uma boa semana para ti.